1h20 em ponto, né? Hoje o Astério foi cirúrgico, foi britânico no cumprimento do horário, no respeito ao horário. Boa tarde a você que acompanha a programação da TV Gazeta, você que estava acompanhando o Gazeta Alerta, agora está conosco aqui no Gazeta Entrevista. Você, principalmente você que acompanha a rotina da TV Gazeta pelas redes sociais e tudo, deve estar estranhando, porque deveria estar aqui conosco o candidato Ney Amorim. Era combinado. Ô Laércio, aperta o piloto aí, deixa eu ir para essa câmera aqui, essa 2, pode ser? Eu vou vou pegar um pouco do tempo aqui só para fazer um esclarecimento. Deveríamos estar aqui hoje conversando com o candidato Ney Amorim, candidato ao Senado. Semana passada tivemos problemas porque no dia combinado com a assessoria do governador Gladson Cameli, ele aqui não esteve. Então, me parece uma situação que talvez para alguns eleitores seja até emblemática, não é? Um governo que não cumpre o que combina e que não cumpre os compromissos, né? Porque se um candidato não tem controle sobre a própria agenda, eu entendo, portanto, que é uma demonstração de desrespeito, de descaso, de descompromisso, não apenas com a TV, com a equipe da TV Gazeta, mas com o telespectador, não é? Que tem nesse espaço aqui uma oportunidade para conhecer um pouco melhor, saber o que pensa o candidato sobre este ou aquele tema. Difícil, mas nós somos teimosos. Vamos lá. Ele tem se apresentado aqui para o eleitor acriano. Talvez eu vou cometer aqui um pecado na comparação, mas Sanderson Moura está para o Acre, assim como Ciro Gomes está para o cenário nacional, se apresentando com críticas a uma polarização que já está consolidada e cristalizada e tentando demonstrar para o eleitor que existe alternativa. Será que eu acertei, Sanderson? Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taam, boa tarde às pessoas que nos assistem. Acredito que acertou, sim, que eu sou uma pessoa que admiro também o Ciro Gomes, a capacidade intelectual dele e a capacidade dele de projetar um programa para o país e também sair um pouco dessas polarizações. Aqui no Acre a gente vive também isso. Qual o risco da polarização, Sanderson? Porque há polarização em vários países do mundo, com democracias consolidadas. E o que me faz crer que o problema não está na polarização, mas na qualidade do debate público. Por que aqui no Brasil a polarização ganhou esse tom, no teu entendimento? Olha, a polarização ela é prejudicial porque ela impede de ver com racionalidade o que os candidatos têm a dizer. Ou seja, vai para um lado extremo, aí o pêndulo vai para outro lado, e aquelas pessoas que têm uma proposta moderada, uma proposta de conciliação nacional, de diálogo, findam sendo escanteadas por causa do fanatismo, do dogmatismo que envolve as polarizações. Um debate político ele precisa ser civilizado e ele precisa ser dado dentro da moderação. As democracias no mundo elas correm risco quando existem os extremos. Um dos fatores que atinge a democracia no mundo é exatamente a falta da ponderação, da moderação. E essas polarizações extremas prejudicam as instituições democráticas, prejudicam inclusive o debate político. E nós estamos, de alguma maneira, tentando furar essa bolha, mostrando para a população que tem alternativas melhores para a política acriana e a política nacional. Aqui no Acre, essa polarização está posta, eu pergunto principalmente para você que disputa o Senado, a polarização existe nesse cenário também? A polarização aqui no Acre está um pouco enfraquecida, está um pouco, vamos dizer, diluída, com muitas candidaturas da direita e com candidaturas da esquerda também. Mas existe num extremo uma polarização bolsonarista e no outro extremo uma polarização lulista. Isso existe. Eu estou me colocando, eu sempre tenho dito, Itan, eu não sou senador do Bolsonaro nem do Lula. Eu sou senador da República. Eu quero me portar como tal para representar bem o Acre. Então, eu sou um senador do povo acriano. Esse tipo de gente que diz que é senador do Bolsonaro, senador do Lula, quando chega no Congresso Nacional, ao invés de se preocupar com o povo acriano,
ele virou uma marionete nas mãos de partidos, de líderes políticos e de presidentes. Eu quero ser um senador independente, um senador com voz forte, firme, que possa representar os interesses do povo do Acre. É esse tipo de senador que nós estamos precisando. Eu tenho acompanhado as suas entrevistas na imprensa local e você tem sido muito crítico em relação à atuação da bancada federal em Brasília, em especial a do Senado. Você poderia explicar para nós, de uma maneira um pouco mais detalhada, de que forma que a sua crítica ela se concretiza, em quais argumentos você fundamenta a sua ideia? Primeiramente, os 3 senadores do Acre abandonaram o Senado. Por quê? O nosso Acre se encontra abandonado no Senado Federal. Petecão, candidato a governador. Márcio Bittar, candidato a governador. Maílza Gomes? Gladson, candidato a governador. Substituído pela Maílza, que agora é candidata a vice-governadora. Então, ninguém nem sabe quem são os nossos senadores no Congresso Nacional. Isso é o quê? Uma falta de respeito, de desprestígio com o cargo de senador da República. A pessoa está no cargo de senador e não sabe o que fazer lá. Vira um mero liberador de emendas, inclusive emendas que a gente não sabe para onde vai, nem serviços que são prestados, nem obras que são concluídas, porque nós estamos num Acre parado, num Acre sem desenvolvimento, as pessoas indo embora. E senadores que não conseguem liberar emendas para manter uma BR funcionando. Essa BR-364 é a cara da nossa representação no Senado Federal. Um deles é relator do orçamento. Foi. E não consegue colocar recursos para a nossa BR-364, a principal via para ecoar a nossa produção de contato entre o povo acreano, abandonada pelo governo, abandonada pelo Senado. Ou seja, senadores desarticulados, sem presença, sem protagonismo, sem força. E, além de não participar dos grandes debates nacionais, serem pessoas ali do baixo clero no Congresso, apenas massa de manobra de partidos políticos. Eu tenho dito, não adianta a pessoa ser membro da mesa diretora ou relator do orçamento se ele vira apenas um joguete nas mãos das forças políticas. O senador tem que participar do debate nacional em defesa do Estado, da democracia, da Constituição, tem que ser uma voz firme no Congresso Nacional que seja ouvida nacionalmente e respeitada. E, infelizmente, nossa representação no Senado Federal é a pior legislatura dos últimos tempos. E nós precisamos modificar isso, nós precisamos trabalhar isso de uma forma melhor, colocando pessoas qualificadas, preparadas para assumir um cargo dessa natureza. O eleitor acreano, ele, na tua avaliação, ele está preparado para essa necessidade do perfil do parlamentar federal? Porque eu digo isso porque nós nos habituamos e fomos formados com essa ideia de que o deputado X liberou tantos milhões de emendas, o senador Y também, e aí nós nos acostumamos com essa ideia do parlamentar líder de liberação de emendas. Só que isso não dialoga com o que o país necessita. O eleitor acreano está preparado para esse perfil? É isso que nós estamos sempre conversando com o eleitor, você que não está nos assistindo. A gente não pode votar em candidatos que têm apenas oba-oba, né? As polarizações políticas. Vou votar no senador que for do Bolsonaro, o senador que for do Lula. Nós vamos escolher errado. Nós temos que olhar o perfil do candidato, a biografia do candidato, as propostas do candidato, ir nas redes sociais de cada candidato e dizer, olha, no Congresso Nacional, no Senado Federal, o que é melhor para o Estado do Acre? É um senador que seja qualificado, um senador que tenha autonomia, um senador que seja independente, um senador que libere as emendas necessárias para o Estado do Acre, mas um senador que tenha um perfil público, um espírito público, que realmente encarne o espírito de um estadista, e não de um candidato que vai lá para empregar a esposa, que é candidata a Senado e já quer que a esposa seja senadora de novo. Quer dizer, isso é uma afronta para o eleitor do Estado do Acre. Então, a gente não pode mais estar votando naqueles que estão anos e anos aí se reelegendo. Temos que fazer uma renovação na nossa política do Estado do Acre. Eu tenho dito, eu me coloco como uma renovação real, verdadeira, porque eu não sou um político profissional. Eu sou uma pessoa que tem um espírito público que quer mostrar trabalho para favorecer os mais amplos setores da nossa sociedade acreana. Você é um reconhecido talento na área jurídica aqui, um advogado reconhecido na comunidade, atua na área criminal com muito sucesso. Ali, quando você está no tribunal do júri, quais são os problemas que você percebe, identifica
de ausência e falhas do poder público. Na condição de advogado, como é que você consegue medir a temperatura da execução da política pública? É possível? Quais são o que você destacaria? Olha, o que a gente percebe muito, principalmente na criminalidade, é a ausência do poder público. Em quais na aspectos? Vida das pessoas. Por exemplo, em educação, em cultura, em própria saúde, em saneamento, em levar estrutura para os bairros da nossa cidade, fazer com que aquela comunidade ela tenha qualidade de vida. A gente sente a ausência do poder público na vida das pessoas. E hoje eu sou um candidato que me coloca em defesa do Estado. Eu sou favorável a um Estado forte, eu sou favorável a um Estado provedor, eu sou a favor de um estado de bem-estar social, que a gente conhece como welfare state. Eu não sou uma pessoa que quer a destruição do Estado, ou o Estado minimalista entregue na mão apenas de empresários da iniciativa privada. O Estado ele precisa garantir a iniciativa privada, mas ele precisa estar presente na vida do povo, oferecendo educação gratuita, saúde gratuita, saneamento, previdência social. É um Estado que prestigia valores da democracia, defesa dos direitos humanos, etc. e tal, mas não abre mão da sua participação como agente propulsor da igualdade social. Hoje a gente vive num país mais desigual do mundo, um dos países mais ricos do mundo e um dos mais desiguais do mundo. Isso mostra que o poder público não chega no pobre, o poder público não chega nas pessoas que estão necessitando. E esse estado de bem-estar social, ele precisa acontecer no nosso país, por meio de políticas públicas que favoreçam o emprego para o jovem, que coloquem o jovem na universidade, que favoreça as pessoas mais simples da nossa população. Isso se faz com políticas públicas, isso se faz com programas sociais e isso se faz com presença do Estado na vida dos que necessitam. Sanderson, hoje, uma das escolas mais tradicionais do Acre, a Neltel Maia, foi palco de um teatro horrendo, medonho. Uma moça que trabalhava, uma mulher que trabalhava na escola, na limpeza. Um homem invadiu a escola e tentou degolar a mulher, que estava trabalhando, limpando o corredor da escola. Como é que um senador da República, você uma vez eleito, o que esse episódio pode te ensinar em como atuar no parlamento? Ô Itan, esse problema do feminicídio, ele é um problema cultural, educacional, do espírito do ser humano, do homem, que não tem um domínio necessário de respeito às mulheres. Não é só leis que vão resolver esse problema, porque nós temos leis duras, nós temos um arcabouço legislativo que protege a mulher e o feminicídio continua acontecendo na nossa sociedade. Na tua leitura, o problema do Brasil não está na questão legal. O que temos de lei serve. Serve. O que nós estamos precisando é uma reeducação da nossa sociedade. Porque quem trabalha com segurança pública critica a lei. Eu estou perguntando isso e é importante o teu olhar, porque você é da área, né? É porque as pessoas não têm outras formas de estudar a realidade. Então eles apenas resumem um problema em legislação. E não é. Nós precisamos reeducar a sociedade brasileira por respeito às mulheres. Nós precisamos de um programa de reeducação no Brasil, e onde o homem possa respeitar a mulher, as decisões das mulheres, como uma pessoa livre, como uma pessoa que tem condições de ocupar os espaços de poder. O homem não é dono da mulher. E isso precisa de um projeto nacional para mudar essa mentalidade violenta, machista dos homens no nosso país. E isso é desde criancinha. Educando o homem na inteligência emocional, educando as pessoas na inteligência psicológica que nós precisamos, e o homem poder saber desde pequeno que ele não é dono, a mulher não é propriedade dele, não é objeto dele, que ele pode dispor, se ele não dispor, ele tem que matar. Então, claro que nós precisamos de legislação, nós precisamos da segurança pública nisso, protegendo a mulher, garantindo os direitos da mulher, da vida da mulher, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos de uma reeducação do espírito da nossa brasilidade, para fazer com que os seres humanos entendam, se controlem, se respeite a mulher e respeite as suas opções. Eu fiquei surpreso porque, conversando e ouvindo entrevistas de pessoas, gestores públicos que lidam com, ou policiais também, que lidam com segurança pública, não é? Eles sempre fazem essa crítica à nossa legislação, entendem que a nossa legislação é muito branda. Os policiais é comum usar a imagem do enxugando gelo, que eles prendem agora, aí na audiência de custódia a justiça solta e fica esse cabo de guerra. Vou lembrar, Sanderson, que a nossa Polícia Civil tem sido eficiente
em identificar os autores dos crimes. A nossa polícia militar prende muito, o Acre é um dos estados que mais prende, e o Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. Então, assim, a questão de prender ou não prender, o Acre prende muito. Prende muito. Agora, o que acontece é o seguinte, as pessoas, às vezes, elas querem ser aplaudidas popularmente, o que a gente chama de populismo penal. Populismo penal, populismo político. Eu vou aqui propor uma lei para prender a pessoa durante 60 anos, 80 anos. Então, o Acre prende. O Acre tem dado respostas às pessoas que cometem o crime contra a mulher. É só ver as estatísticas e o Acre continua tendo esses índices alarmantes de violência contra a mulher. É preciso continuar essas campanhas, é preciso dar apoio para todas as associações de defesa das mulheres, de acolhimento das mulheres, das famílias dessas mulheres, mas, ao mesmo tempo, é preciso uma reeducação da nossa brasilidade. E isso precisa ser enfrentado com educação de qualidade, com a educação que defenda e prestigie os valores da mulher, desde cedo, na vida pública, na vida política, na vida social. O Diol Oliveira, lá do bairro Santo Inês, muito obrigado, viu, Diol, pela tua participação. Eu sempre peço que você que participa com perguntas, coloque o seu nome, o seu bairro, a sua cidade. É bom. Tenho certeza que a sua pergunta não vai ser ofensiva, e não tem por que não se identificar. Ele está perguntando o seguinte: se eleito for, como vai fiscalizar as emendas por você aprovadas na execução dos recursos enviadas para o Estado? Eu tenho certeza que o Diol assistiu ontem a entrevista da sua concorrente, a deputada Wanda, que ela reclamou bastante de que ela, como parlamentar, liberava as emendas e isso não chegava na ponta, nem por parte do governo do Estado, nem por parte de várias prefeituras. Como é que você vai se proteger contra esse problema? Isso é culpa de quem libera emendas. Porque muitas vezes as pessoas liberam emendas para os prefeitos, para onde quer que vá, e essas emendas não chegam realmente ao final da ponta, que é a população. Eu, como senador, liberando uma emenda de 20 milhões lá para o Jordão, eu vou cobrar do seu prefeito o que é que ele está dizendo. Mas como é que ele tá fazendo? O Diol está querendo saber como é que você vai fazer isso. É presença do poder, presença do Estado, presença do líder, presença do governante. Esses senadores só vão nesses municípios em época de eleição. O senador tem que estar presente, criar instrumentos de fiscalização, que o senador pode fazer isso, e cobrar dos prefeitos, cobrar dos responsáveis a contraprestação necessária. Você vai ser o fiscal das suas próprias emendas, é isso? O fiscal das minhas próprias emendas, torná-las públicas e exigir publicamente que os serviços cheguem à população. Em cada município, quero estar presente dos municípios, fiscalizando os prefeitos, fiscalizando os recursos públicos, o emprego dos recursos públicos. E isso se faz com o senador presente, não é senador que vive em Brasília, não é senador que passa 4 anos dormindo, só vem em época de eleição. Como é que um senador vai fiscalizar isso, que ele não cumpre nem o mandato que eles têm? Eles abandonaram, 8 anos, todos abandonados no meio do caminho. Como é que um povo desse vai fiscalizar nada? Como é que um povo desse vai ter compromisso com o poder público, se eles mesmos não têm nem compromisso com o mandato que eles abandonaram? Sanderson, vamos fazer um intervalo e já voltamos. Vou falar a respeito de um problema com o Sanderson logo após. Ele falou a respeito dessa questão de fiscalizar a própria, as emendas, para que elas tenham consequências. Vamos tratar aqui de um problema relacionado a isso, que é o drama das emendas de relator, saber dele questão da transparência no gasto público. Isso é uma parte do trabalho parlamentar fundamental, principalmente nesses últimos anos. Vamos para o intervalo e já voltamos com Sanderson Moura aqui no Gazeta Entrevista.